Vão pensar no que é que correu bem, no que é que correu mal nos vossos projetos. Era matemática, Vasco. Vão pensar no que é que correu bem, no que é que correu mal nos vossos projetos. E depois vão ter de o apresentar e explicar ao colega que está ao vosso lado. O meu nome é João Rico, faço investigação na área de inteligência artificial, machine learning e informática. Sou um dos coordenadores do Tri-Tri-2. A equipa que está a coordenar e criou o projeto sentiu ainda quando estava na escola, no ensino básico e no ensino secundário, que gostaria de ter aprendido mais, assim como havia alunos que podiam ir aprender aulas de piano se gostassem de piano, havia uns que podiam ir aprender ténis se gostassem de ténis. Para aqueles que gostavam de matemática, física, biologia, informática, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Eu vou pedir ao colega que apresente uma coisa que tenha corrido bem, uma coisa que pudesse ter corrido melhor e o nível de produtividade do par. O meu nome é Pedro, tenho 33 anos, sou aluno de doutoramento aqui no Instituto Superior Técnico e faço investigação científica no LNEC, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O Tri-Tri-2 é um projeto que nasce da nossa crença de que há imensas crianças e jovens em Portugal que têm um talento e uma curiosidade natural para a ciência. E, portanto, o que nós tentamos fazer é procurar esse talento, desenvolvê-lo e estimulá-lo. Instalei a board ESP32 no Arduino IDE, arranjei o ESP32 e o que me correu pior foi de ter instalado o ESP32 mais cedo. O dia típico aqui começa com eles às 9h30 chegam e tem uma primeira hora em que é gestão de projeto. No fundo, nós estamos uma hora com eles, fazer uma supervisão do que é que eles fizeram e tentar perceber o que é que está a bloquear o sucesso do projeto. Às 2h eles vão ter uma sessão com o orientador, é uma sessão que tem a duração de 3 horas e em que eles estão um para um, só a falar sobre o seu projeto, a tirar as suas dúvidas, a definir o que é que vai fazer no próximo mês, a ver o que é que fizeram. Sou a Sofia, tenho 15 anos. O meu projeto é na área de neurociência, foquei-me mais no tópico das falsas memórias e estou a desenvolver uma experiência que me vai permitir provar e experienciar diretamente que estas existem. Sinto que aprendo mais quando estou a fazer uma experiência direta do que quando estou só a ler nos livros e a estudar os conceitos. Acho que quando aplicamos na prática se torna muito mais fácil perceber as coisas. Fiquei mais motivada para aprender coisas diferentes porque nós fizemos mesmo explorámos diferentes áreas que nós na escola nem exploramos e para além da escola, mas também para a escola fiquei motivada para continuar a aprender, a alargar os horizontes do meu conhecimento. Um bom escritor não diz, ele estava revoltado. Não, ele escreve-te, faz-te uma descrição e tu percebes que ele está revoltado. E é aí que faz a diferença. Portanto, aqui a pessoa vai descrever uma situação e tu identificas qual é o sentimento que estava escondido e se tu disseres isso, a outra pessoa vai se sentir compreendida. Isto são ideias que vocês podem usar, são ferramentas. Agora usam, não usam, é com vocês, ok? Tipicamente, os nossos orientadores são alunos de mestrado ou doutoramento. E, no fundo, a prática que eles ganham aqui também lhes permite ficar mais à vontade na comunicação científica. A atividade de hoje foi uma prática de competências de comunicação. Há também o lado de comunicação entre pares, porque, no fundo, eles acabam por fazer aqui amigos, acaba por ser uma forma que eles têm de se juntar a outras redes, porque nós temos pessoas de várias áreas, temos pessoas de engenharia, pessoas de medicina, pessoas de psicologia. Sou o Rodrigo, tenho 25 anos, estou a fazer o meu doutoramento em Física Teórica, aqui no Técnico, em particular em Astrofísica, na área de buracos negros. E agora o que é que nós fazemos para determinar qual é que é a velocidade com que ela chega aqui à mesa? Vais ter que multiplicar por 2 para aqui e fazer um raiz quadrada aqui. Exatamente. Energia final, como tu disseste, energia cinética. Digamos por 2. Eu sinto que isto é muito gratificante também para mim porque hoje em dia, cada vez mais, é muito importante a parte de explicar bem os conceitos. O meu aluno deste ano, o Lourenço, ele quando chegou tinha um plano muito ambicioso, ele queria saber mais sobre o modelo standard das partículas e é relativamente fácil explicar-lhes o que é o nome das várias partículas, o que é o modelo standard em termos muito largos, mas quer dizer, isso nós fazemos numa hora, isso é o que eles veem, por exemplo, num documentário. Se quisermos mesmo explicar realmente
o que é a física por trás, o que é que está em jogo por trás daqueles conceitos, temos claro que traçar um plano mais terra a terra. Esta atividade pretende terminar o dia com chave de ouro, pondo toda a gente cheia de energia a resolver o seu problema e depois a competição saudável entre as várias equipas para ver quem é que fez o melhor catapulta, o melhor paraquedas, o melhor avião, o melhor carro. E sai-se daqui sempre com um espírito muito positivo, depois do trabalho, ao longo do dia, de discussão, se calhar um pouco intelectual, cerebral do seu projeto. Uma atividade muito intensa e esta última hora pretende precisamente descomprimir e acabar o dia em chave de ouro. Nós acreditamos que se uma pessoa gosta de algo e se dedica às horas necessárias a esse algo, é possível alcançar o que eles quiserem. Portanto, isso é um pouco o que nós tentamos fazer, é dar-lhes a oportunidade de trabalhar num assunto que eles gostem e depois, com base nisso, alcançar os objetivos deles e cumprir todo o potencial que eles têm.